Fala, turma, tudo bem? Eu sou Lázaro da Lacorte Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil a galera de outras regiões também. Hoje a gente vai falar sobre Carnê-Leão e livro caixa. Beleza? Bora! Então, galera, nesse caso aqui, a regra geral é: sempre que uma pessoa física recebe rendimentos de outra pessoa física ou do exterior, é necessário verificar se há ou não a incidência do imposto. Se sim, ele deverá ser feito através da utilização do preenchimento do Carnê-Leão e do livro caixa. Isso é uma declaração demonstrativa e a gente consegue ele no site da Receita Federal. Eu vou tentar falar dos principais pontos, mas a regra geral que é importante observar é isso, né? Portanto, se você recebe rendimentos do exterior ou de outras pessoas físicas, você precisa, caso eu não fale aqui no vídeo, você precisa investigar melhor, contratar alguém para te ajudar aí. Bacana? Vamos lá. Os principais rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão são, em primeiro lugar, os aluguéis, né, de imóveis e de imóveis, né? Só que nesse caso aqui, a lei permite deduzir do rendimento os impostos, os gastos com condomínio, com cobrança. Então, por exemplo, se o valor do aluguel é 2.000 e você gastou 200 com IPTU e condomínio, o rendimento líquido é 1.800. Esse é o valor que você informa lá no Carnê-Leão. Os R$200 você não informa em lugar nenhum, nem precisa. A lei pede para informar o valor líquido. Um outro rendimento são as pensões judiciais. Nesse caso aqui é importante que a pensão seja homologada judicialmente, e mesmo que a fonte pagadora for uma empresa, na verdade essa empresa ela é só uma intermediadora. Ela desconta o valor da fonte pagadora de fato e paga ao beneficiário. Ok? E também os rendimentos do trabalho não assalariado, né? Geralmente percebido pelos profissionais autônomos, né? Os profissionais liberais, os médicos, advogados, contadores, engenheiros, representantes comerciais, corretores, os transportadores. No caso dos transportadores, a lei permite que seja tributado, no caso de transportes de carga, apenas 10% do rendimento, e no caso dos transportadores de passageiros, 60% do rendimento. Ok? Os principais rendimentos são esses. Agora vamos falar sobre as deduções, ou seja, essas deduções ela reduz o valor dos rendimentos para você chegar na base de cálculo do imposto. Em primeiro lugar, o INSS, né, a Previdência Social. Ô Lázaro, como é que se calcula o INSS? Hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Mas na relação de vídeos que eu fiz, provavelmente vai ter alguma coisa falando. Mas o INSS você pode deduzir. Você pode deduzir a pensão judicial. Observe que a pensão judicial ela é tributável para quem recebe e ela é dedutível para quem paga. Só é fundamental que seja homologada judicialmente. E também as despesas, né, escrituradas no livro caixa. Só que no caso do livro caixa, ela só é aplicável aos autônomos, tá? Aos profissionais liberais. Por exemplo, quem recebe, tem lá a pessoa física que tem seu recebimento só do aluguel, você não pode utilizar os gastos com livro caixa. E no caso dos autônomos, a galera que mexe com transporte de cargo passageiro também não pode utilizar o livro caixa. Por quê? Porque observe que a receita tributável é só 10% no caso do transporte de carga e de 60% no caso de passageiros. As despesas que podem ser escrituradas são basicamente as necessárias à manutenção da fonte produtora, né? Então todos os gastos relacionados ali ao recebimento do rendimento podem ser deduzidos, exceto os gastos com locomoção. Esse aí, né, o transporte, a combustível, o IPVA, gastos com manutenção do veículo, só quem é representante comercial pode utilizá-lo. O resto da galera a lei proíbe. Beleza? Mais alguns exemplos que a gente pode citar, a gente tem os gastos com, por exemplo, se o profissional autônomo tem alguém que ele remunera, né,
que ele acha na carteira dela, pode deduzir os gastos com folha, né, e todos os encargos relacionados. Se ele precisar contratar alguém para ajudar ele, que for diretamente relacionado ao negócio dele, também pode. Gastos com propaganda, uniformes. No caso, se a pessoa morar e trabalhar no mesmo local, o governo permite que seja deduzido 20%, né, dos gastos com aluguel, água, luz, telefone, condomínio. Então é basicamente isso aí, ok? Lázaro, eu sou autônomo, mas eu só presto serviço para pessoa jurídica. Eu preciso escriturar o Carnê-Leão? Precisa, é importante, porque aí você mensalmente, né, até para fins de controle seu mesmo, observe, né, que o Carnê-Leão ele só é aplicável quando o recebimento é de outra pessoa física ou do exterior. No caso, se a fonte pagadora for a pessoa jurídica, ela mesma lá vai fazer a retenção do imposto. Mas, se você tiver essas despesas, né, você pode escriturar no livro caixa. Tá bom? Aí eu também estava esquecendo os dependentes. Os dependentes também. Em 2020, todo ano o governo atualiza geralmente esses valores, mas em 2020 o valor da dedução por dependente é 189,59, salvo engano. E alguns exemplos, né? O companheiro, né? Ou a pessoa que o contribuinte tenha filho, ou que viva mais de 5 anos, o cônjuge, os filhos até 21 anos, ou até 24, caso esteja estudando faculdade ou escola técnica, os pais, avós, caso os mesmos recebam até no máximo 1.903 de alguma coisa, nos valores de 2020, mais uma vez. Então você também pode deduzir. Então é isso, né? Você pega seus rendimentos, subtrai, se for o caso, o INSS, a pensão judicial paga, os dependentes e as despesas escrituradas no livro caixa. Aí você chega na base de cálculo. A base de cálculo você vai pagar o imposto de acordo com a que a gente chama tabela progressiva, né? Aí na edição eu vou colocar uma tabelinha para vocês. Aí você aplica os percentuais e diminui essa parcela dedutível. Aí você chega no valor do imposto. Lázaro, tem que saber fazer isso tudo aí? Não se preocupe. O próprio programa calcula para você. Só é fundamental você informar corretamente, né, os seus rendimentos e as suas despesas. No caso da galera que tem rendimentos do exterior, a lei também permite o abatimento do imposto pago no exterior. É comum os países terem um negócio que chama acordo, né, bilateral, para evitar a bitributação. Só que nesse caso é fundamental observar, tem que traduzir para o português, por tradutor juramentado, tem as regras, né? Eu esqueci de falar, né? Quando o assunto é governo, é imposto, né? No caso das despesas, é fundamental, né, arquivar as notas fiscais, os documentos corretos, comprobatórios, para você poder fazer a dedução e pagar menos imposto. Bacana? Algumas dúvidas comuns. Lázaro, eu nem sabia que esse negócio existia de Carnê-Leão. Eu posso informar tudo na declaração do imposto de renda, que eu estou habituado, que eu estou acostumado? Não. O Carnê-Leão ele é obrigatório, mesmo se você não precisar pagar. Se o imposto ficar abaixo, né, do limite aí, a lei pede que você o faça, né? Porque na verdade, aí quando chegar na declaração de ajuste anual, que ela é um ano depois, né, geralmente começa em março, vai até abril, aí você importa, né? E se caso não for obrigado a entregar, você não declara. Mas no que se refere a Carnê-Leão, a regra básica é essa. Se você recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior, você precisa informá-lo. E para fins de controle é interessante também, né? Em vez de você fazer tudo de uma vez só no ano, você vai lá mensalmente fazendo. Eu acho que é interessante assim. Beleza? Então, galera, os principais pontos eu acredito que sejam esses mesmos, né? Mas como eu falei, a regra geral não pode esquecer. Se você recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior, mesmo se eu não tenha falado aqui, você tem que se questionar, né? Pesquisar melhor, contratar alguém para te ajudar aí. Bacana? O que mais? Acho que é isso aí.
Bom, turma, vou ficando por aqui, né? Aí quem curtiu, dá like aí, quem puder se inscrever no canal, importante. Beleza? Até a próxima, fui!